Olá, olá a todos, bem-vindos. Olá, olá. Olá, Marcos, já vou chamá-lo aqui. Tudo bem, gente? Bem-vindos. Boa tarde a todos. Oi, Gabriela. Olá, tudo bem? Você, como vai? Não estou te vendo. Peraí, daqui a pouco abre aqui. Isso já é um hábito, daqui a pouco entra. É, E você, tudo bem? tudo ok. Que bom. Tudo bem. Você sabe que a gente tem um carinho muito especial por você, né, Gabriela? E eu também por vocês. Tem sido uma parceiraça da Viesp sempre aí, dos agentes de viagens, Total, né? E total. participou conosco os nossos eventos ali da convenção, né? Fez É uma, verdade. organizou alguns palestrantes, sempre gente de muito bom naipe está com você, né? Que bom, que Bom, bom. E tô temos feliz. muito a falar hoje, hein? É, né? Nossa, a gente combinou um assunto aí que, meu Deus do céu, dá para fazer um MBA aí desse negócio, porque. E semana que vem tudo pode mudar, né? A gente conversa hoje e amanhã pode mudar. Vocês estão. Ixi, perdi o Marcos. Deixa eu chamar ele de novo. Estou te chamando de novo, Marcos. Pessoal, nós vamos interagir por aqui, tá? Ah, agora eu tô te vendo. Agora acho que vai firmar aqui, ó. Bom, vamos Agora lá. deu. Então, eu estava falando de você, da gente, das parcerias que a gente fez aí Sim, sim. recentemente, né? Para nós foram sempre muito legais, muito nota 10 mesmo. Que bom. Enfim, estou super feliz mesmo de ter você aqui com a gente. Vou ajeitar aqui no celular, ó, e aí fica melhor. Mas, enfim, enquanto o pessoal vai chegando aí, ó, eu queria dizer mesmo dessa felicidade de ter você com a gente e que as nossas parcerias continuam, né? Prazer é todo Pessoal, meu. para vocês terem aí uma ideia clara de quem é a Gabriela, deixa eu tomar um fôlego aqui para ler o currículo dela, que é Ah, comprido. meu Deus do céu. A Gabriela é CEO da GO Consultoria, né? E presidente Isso. da Hospitality Sales and Marketing HS Association, mais. Isso. HS+, é isso aí. Não, Isso. deixa eu gastar meu inglês aqui, peraí. Já 30 anos de mercado, meu Deus, é bastante experiência, né, Gabriela? Essa E, parte a gente pode tirar, né? De quanto tempo, gente? ah, Idade. e ela está em 36 países, quer dizer, tem um intercâmbio muito bacana, focada na educação e profissionalização de mercado de agências de viagem. Que Isso legal, mostra a resiliência, né, da nossa indústria, né? muito bacana. E você está aí no turismo de luxo nacional, né? Também é professora da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Sou, Marketing. Que sou. bacana. Então a gente vai estar aqui hoje, vou te falar que é expert da expert, meu. Blogueiro do Pan-Rotas e tem um canal do YouTube, chama Depois das 6, né? Por quê? Depois das 6 Isso. da tarde, todo dia? É porque era para ser tipo um happy hour, um bate-papo Ah, mesmo, descontraído. legal. Aí você trata de todos esses assuntos aí, né? Preciso ver um dia Isso. o teu canal aqui, vou entrar nele, viu? Vê sim, tem muita coisa legal lá que a gente está fazendo para esse momento, viu? Que bacana. É um momento difícil para todos nós, né? Mas vamos Muito, superar isso aí, né? Nós vamos superar. muito. Queria dizer para vocês também, ó, já estamos aí com mais de 50 online, daqui a pouco dobra isso, que a Gabriela tem 20 anos de experiência já em empresas, fazendo consultoria para empresas como Cisa Park, Intercontinental, World Hotels e Softel, né? Que bacana, que Isso. bacana. América Latina toda, olha que beleza. Bom, vamos em frente então, Gabriela. O que você vai trazer de bom para a gente? Qual que é Nossa, o... então, a gente combinou aí um assunto que é justamente falando sobre esse novo consumidor, ou qual é a expectativa, né, que essas pessoas Uhum, viajantes estão e tal. E tem muita coisa nova saindo. Tem muita certo? coisa que todo mundo está falando, então a minha ideia aqui é trazer alguns estudos específicos que estão sendo feitos lá fora. A gente está meio que no final da onda, né? Então a gente está É, vendo muita coisa, a gente vai ver muita coisa da Ásia, da Europa, Estados Unidos. Então a gente vai ter aí muitas análises a serem feitas, né? Embora cada bacana. destino seja diferente. Mas tem muita coisa acontecendo, eu acho que as pessoas estão repensando. Tem muita coisa que eu quero muito esse debate aqui, porque
e dizer que não é, a gente não está fazendo aqui previsão, né? É muita Sim, pretensão a gente fazer previsão. Eu é acho que a gente verdade. está aqui para pensar junto, para conversar. Eu não sou muito, não é muito meu estilo essa coisa de faça isso, faça aquilo, tipo aulinha, né? Porque Formas mágicas. cada empresa é uma empresa, cada destino é um destino, cada empresa sabe onde aperta aí, né? O seu calo. Tem a sua, a sua gestão financeira a ser muito cuidada nesse momento. Então, Uhum. eu acho que a gente tem aqui a nossa pretensão, a única que tem é da gente realmente conversar, fazer uma análise de informações, de dados confiáveis que estão saindo e Sei. ver algumas perspectivas. Acho que é por aí. Essa é a nossa intenção aqui. Sabe que eu tenho observado uma coisa nesses dias e a Hum, gente tem aí feito intermediação de várias soluções para os agentes associados e até claro. outros, né? E eu tenho percebido que as pessoas que compraram pela internet, nesse momento, estão se vendo bem em papos de aranha, aí, vamos dizer assim, pelas dificuldades, né? Falaremos disso, É, a é, importância da confiabilidade. As pessoas vão estar muito é, sensíveis, né, em várias coisas nesse momento. Então, vai ser muito importante. A confiança, para mim, é a palavra de uhum, retomada. uhum, Falaremos nisso, e inclusive a importância das associações, né? As hum, associações estão tendo um papel importantíssimo, né? Algumas com uma representatividade, né, nos órgãos governamentais, outras com dados importantes e com pesquisas sim, importantes, outras ainda fazendo as pessoas conversarem, né, sim. e debaterem, trocarem ideias para juntos a gente achar algumas soluções de minimizar a situação. Então, a importância das associações está sendo assim incrível nesse momento. Parabéns pelo trabalho de vocês. Legal. E eu tenho percebido também que as pessoas estão, de alguma forma, os consumidores, reconhecendo que o trabalho do agente de viagem é diferenciado e é um Uhum. facilitador para ele, especialmente nesses dias agora de remarcações, né? Você também acha a mesma coisa? Sempre foi e vai ter um papel ainda mais importante para o futuro. A gente está vendo aí retomam alguns desejos, alguns sentimentos de viajantes que estão direcionando para isso, né? Então, assim como a gente está vendo procura por crescimento de seguros de viagens, coisas que antes Certo. também não tinha tanto. Então, assim, e as pessoas precisam se sentir seguras, né? Então, eu quero É, me sentir é, segura, eu quero me sentir mais do que segura, vamos botar numa coisa mais humanizada aqui, eu quero me sentir cuidada. E quem bacana. melhor para a gente se sentir cuidado do que um agente que vai estar ali conosco, a sensação de estar próximo da gente durante toda a viagem, né? Antes, É, durante e depois. bacana. Eu vou deixar o pessoal com você, viu, Gabriela? Eu vou ficar de olho aqui Muito bem, e eu tenho certeza que vai ser uma aula de boas informações. Isso eu tenho muita certeza. Tá bom? que Beijão pra você, legal. querida. Foi muito bom falar com Beijão, você, viu? Tchau, prazer pessoal. todo Boa, meu. boa Tchau, live aí. Boa tchau. live. Muito bem, vamos lá então. Como vai funcionar, gente? Eu trouxe aqui mais de 10 coisas para nós conversarmos. Não sei se eu vou chamar de tendências, ou como eu falei, são análises que estão sendo feitas. Vou, o máximo, colocar números, tá? Para não ficar uma coisa só de opinião. Mas o mais importante em live, pelo Instagram, é a interação, é a gente conversar, tá? Eu estou olhando os comentários de vocês, e o legal não deixa passar tudo para fazer comentário só depois. Quando eu estiver falando, pode colocar aqui que a gente interage, tá? Eu estou acostumada aqui com essa ferramenta, certo? Então, é assim que vai funcionar. Vamos começar o nosso papo e eu já quero falar direto de uma coisa que está todo mundo falando e até romantizando um pouco a questão de as pessoas agora, o novo consumidor, será totalmente consciente. Ele vai ser, inclusive, eu mesmo trouxe esse conceito num dos nossos programas no canal Depois das 6, que eu tenho no YouTube com o Paulo Salvador, e eu quero fazer esse contraponto. Então, primeiro tópico, vamos falar sobre o viajante consciente, que tem um novo conceito, que é o viajante residente, tá? Ele se entende como residente, eu vou explicar já já, versus o overtourism, ok? A
aquela lotação de destinos e atrações turísticas que a gente conhece por aí. Então vamos lá. Nós temos aí o viajante residente. O que é esse conceito? Esse conceito começou em Copenhague. Recentemente, eu vi um estudo recente sobre isso. Quem é esse cara? Esse cara é aquele viajante que se sente parte. Ele quer se sentir realmente um residente. No momento que você tem um olhar como uma pessoa que mora no local, eu vou ter muito mais consciência ambiental, muito mais consciência social, e etc. Então, eu vou analisar a motivação da minha viagem, né? O meu comportamento durante a viagem, a minha exigência, né, das atrações e dos hotéis que eu vou ficar e etc. Tudo vai ter um propósito. Né? Eu quero ficar num hotel que pode ser um hotel de luxo, mas eu quero ter a certeza de que aquele hotel está cuidando bem da sua comunidade, dos seus funcionários, etc. Temos esse cara. Do outro lado, nós temos dados recentes. Vou colocar alguns aqui para vocês que vocês já devem ter visto, né? Tá todo mundo com essa infotoxicação que eu tô chamando, que é uma informação exagerada, né? Que nos toxica, que nos intoxica, né? De tanta informação que a gente está sendo jogado aqui. Então vamos aos números que comprovam a questão do overtourism, que ele está longe de acabar. Coreia do Sul. Anteontem, reabriram os bares. Eu vi vídeos, mas não era lotada assim de barzinhos, pessoas sentadas. Não, era lotado, com muita gente sem máscara já, inclusive, e completamente assim, grudados um no outro, uma rua inteira, né, com as pessoas assim. O que aconteceu? 2 dias depois, mais 69 casos naquela região do vírus. O que eles fizeram? Fecharam os barzinhos de novo. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo a pior decisão que pode ser tomada, né? Que é de hotéis, destinos, bares, de você abrir e depois que não foi feito de uma forma coerente e também ter que voltar atrás. Muralha da China reabriu uma parte. Milhares de pessoas foram ao mesmo tempo. O que fizeram? Fecharam de novo. O que aconteceu recentemente? Gramado. Vocês viram de Gramado? Sexta-feira, abriu. Voltaram os hotéis a funcionar. Teve a restrição de 50% dos hotéis, né? Teve um hotel só que eu fiquei sabendo que teve 50%. A maioria, a cidade fechou em 15% no final de semana. Dos hotéis. Agora, e assim, eu conheço o pessoal de Gramado, pessoas seríssimas, é um dos destinos que teve um plano de contingência muito bom, bem estruturado, com um plano de retomada bem estruturado. Um restaurante, vocês devem ter visto esse vídeo também, um restaurante sem sem nenhum trabalho de distanciamento, com festa, música eletrônica, dança, todo mundo olhou aquilo e falou, gente, como assim? Olha o que está acontecendo. Um estabelecimento pode prejudicar a imagem, a reputação de um destino. Então, o que nós estamos vendo aqui nessa nossa primeira análise, ok? É só a primeira ideia do que os viajantes do futuro aqui de médio prazo, né, gente? Curto e médio prazo. Como é que eles vão se comportar? Vai haver uma superconsciência, uma geração que só está focada na responsabilidade social e na consciência ambiental? Não acredito. Gostaria muito de acreditar nisso. Quem vai ter que dar esse tom, essa pontuação, são os próprios destinos, os próprios estabelecimentos, os próprios hotéis, ok? Para onde que as pessoas vão? E aí a gente já entra nas grandes palavras, numa pesquisa interessantíssima que foi feita nos Estados Unidos. Qual é a palavra que vem para você na cabeça se você considerar viagens nesse momento? Palavra que saiu, segurança. Qual é a palavra depois, né, que as restrições forem tiradas? Qual é a palavra que você considera
para viajar? Fun, né? Diversão, descontração. Muito bem, então nós temos aí essas duas pessoas, né? Dois tipos de viajante. Um que realmente tem uma consciência maior e tem outro que, de repente, no momento que abriu, está aberto. Então, eu posso... Vida normal, vida que segue, né? E aí, nós chegamos num ponto onde temos que entender o AV, eu estou chamando de AV e DV, né? Que é antes da vacina e depois da vacina. Teremos dois mundos. O tal do novo normal que todo mundo está falando é justamente no AV, né? Nesse mundo que precisa continuar, precisa seguir, né? O mercado precisa seguir e vai ser nesse AV, né? Antes da vacina ou antes de uma imunização em massa, em geral, nós vamos ver um mundo com distanciamento regulamentar, com máscaras, as pessoas tirando febrezinha, onde vão entrar, né, em shoppings, em lojas, etc. Tem vídeos, né, da loja de Hong Kong, a loja da Apple, tirando febre das pessoas para entrar. Assim vai acontecer em hotéis também, eventos com as mesas separadas, muitos eventos híbridos, né, uma parte das pessoas ali, o resto assistindo. Enfim, esse é o mundo a ver, ok? Então, primeira coisa, que como agência de viagem vai ser vital para você conquistar confiança. Lembra que eu falei? Palavra da retomada, confiança. É justamente vocês, de repente, terem a segurança de indicação de hotéis, de destinos, de atrações, de toda a parte de mobilidade, né? de transfers, etc., companhias aéreas, mas sabendo exatamente todos os critérios, se elas estão trabalhando com todos os critérios sanitários, de segurança, né, de higienização e etc. Quem vai dar essa confiança são os agentes de viagem, né? Então, primeira coisa, análise entre o viajante residente e overtourism e toda a responsabilidade e a confiança que vai ser depositada no agente de viagem, né? Quem vai validar, digamos assim, destinos, hotéis e etc., vai ser o agente de viagens da minha confiança, certo? Muito bem. Se concordam, se discordam, vão colocando aqui, certo? Muito bom. Vamos seguindo. A parte de eventos, tem muita gente que trabalha também, né, com grupos, etc. O que tem acontecido lá no início dessa onda, né, na China? O que tem acontecendo na Ásia como um todo? A gente está vendo pequenos grupos, viagens de lazer e viagens de negócios, né? Viagens de negócios de pessoas que saem da sua cidade, mas trabalham em outra, que precisam ir. Ou vice-versa, estão voltando para casa. Antes de voltar para casa, precisam ficar um tempo, né, em hotéis, por exemplo. Para a parte de hotelaria, esses são os principais segmentos que estão voltando primeiro. Ok, quando a gente fala em grupos, em termos de agrupamento de pessoas, sabemos que eventos, de repente, vai retornar mais tarde. Na China, já aconteceu a primeira feira de automóveis. Grande, uma grande feira. Como que aconteceu isso? Uma coisa que nós vamos ver também. Sabe a carteirinha de vacinação? Vocês lembram uma época que a gente teve febre amarela, que um surto de febre amarela, que se pra gente, eu me lembro que eu cuidava da América Latina na época, para a marca Softel da Accor, eu lembro que para entrar na Colômbia, por exemplo, tinha que apresentar a carteirinha de vacinação. Muito bem. O que está acontecendo na Ásia? Essa carteirinha de vacinação, seja de vacinação ou de estado de saúde, ou se já foi imune ou não, enfim, está sendo digitalizada. Então as pessoas, para entrar em algum lugar, para conseguir embarcar, enfim, a gente de repente pode retomar aí a tal da carteirinha, ou seja lá como ela vai vir de forma digitalizada para o futuro de deslocamentos, ok? Então, o que aconteceu? Regras, restrições sérias, né? Porque as escolas também estão voltando. Até 24 de maio, a França já está retomando também. De 14 a 24 de maio, a França está retomando as escolas e tudo mais. Então, isso vai
voltar. Isso vai acontecer, tá? Na Noruega, é claro, gente, Noruega é um país, né, pequenininho comparado com o Brasil, mas só para informação do que está acontecendo, né? Para a gente saber que tem aí um futuro aí pela frente. Então, a Noruega está indo aos pouquinhos, né? Então, hoje, nesse momento, já está liberado eventos para 20 pessoas. Dia 15 de junho, já estarão liberados eventos para até 200 pessoas. Agora, com restrições, com cuidados e etc, né? Como eu disse, vocês, seja organizadoras de eventos, agências, organizadores de grupos, né? Em família, provavelmente a gente vai ver famílias querendo viajar juntas, né? Quem vai validar tudo isso são vocês. A responsabilidade que os agentes vão ter é enorme, né? São 4, tá? A Atila Borges perguntou aqui, o que volta primeiro. Então, são pequenos grupos, lazer, família, tá? Lazer, vocês já devem ter ouvido isso, né? Todo mundo tá falando isso. Lazer de carro até 200 quilômetros, para você não precisar aeroportos, aviões, etc. Então, isso volta primeiro, mas isso já é em curto, médio prazo, tá? No médio também aviões, e aí nacional. Então, é doméstico, doméstico eu falo ali mesmo, né? Que dá para ir de carro, bem próximo. Depois nacional e, por fim, internacional. Mas tem um meio termo aí que daqui a pouco eu vou falar. Depois as pessoas que têm que ir trabalhar, né? Se deslocar de um lugar para o outro a trabalho. E pessoas que estão voltando para suas cidades. Tá? Então, esses são os que estão retomando primeiro. Estou lembrando para ver se eu falei tudo de cada assunto, porque é muita coisa. Tá, acho que é isso. Então, a parte de eventos volta depois, mas a gente está vendo já aberturas aí em outros países, ok? O que as pessoas vão querer? E aí eu também quero mostrar aqui, que eu estou olhando para o meu computador aqui para ver, para falar para vocês. Olha que interessante. O que as pessoas querem, em pesquisa também feita lá fora, o que as pessoas querem ouvir para próximas viagens? Então, primeiro de tudo, aqui foi feito também para hotéis, tá? Então, o que elas querem ouvir? O que a propriedade está fazendo para proteger os seus hóspedes? Essa é a primeira. Então, se os viajantes, foi com uma pesquisa com mais de 10 mil viajantes, se os viajantes querem ouvir isso, a agência de viagem tem que saber essa resposta. Então, o que a propriedade está fazendo para proteger os seus hóspedes? Em segundo lugar, pacotes e promoções especiais para futuras estadias, ok? Terceiro, olha que importante, o que a propriedade está fazendo para proteger o seu staff? Para proteger o seu staff. Nós temos aí o selinho, que vocês devem ter visto, do turista protegido, do Ministério do Turismo. Como é que é, gente? Turista protegido? Algo assim? Muito bem. É pouco pra gente, tá? E entendam o que eu tô falando. Porque nós temos que pensar num todo. É o turista protegido, é o colaborador das atrações turísticas e hotéis e etc. protegidos, é o agente de viagem protegido, é toda a cadeia produtiva de turismo protegido, ok? Então, para nós, o turista é parte, mas a gente tem que pensar ainda mais além. Porque para a gente ganhar a confiança dele, a gente vai ter que ter certeza de que tudo está sendo protegido, ok? Muito bem. Vamos seguir. Procedimentos. Procedimentos... outra coisa também, junto com o desejo dos viajantes de ouvir o que a propriedade está fazendo para proteger o seu staff, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, que é Gabriela Otto, sigam lá, OTTO, mais de 200, 300 pessoas quase responderam. Eu fiz uma pesquisa rápida perguntando, se você trabalha com um hotel e está trabalhando nesse momento, quero saber se você está se sentindo cuidado pela sua empresa. Mais de 40% das pessoas falaram que não. Como assim? Né? Isso é injustificável. Olha meu vizinho querendo fazer reforma agora, nesse momento. Ele estava quieto, faz 2 meses que ele está quieto. Falando de terceira idade, falaremos já de terceira idade, tá? Inclusive a diferença do viajante dos mais novos, dos millennials, para
a terceira idade, tá bom? Vamos continuar aqui. Procedimentos importantes que as pessoas vão querer saber. Flexibilidade de cancelamentos. Isso, gente, não tem jeito. Sabe aquelas tarifas, sem reembolso, não reembolsáveis? Ou tarifa que não pode mudar a data, não pode mudar... Acabou essa era, tá? Não existe mais isso, pelo menos por um bom tempo. Então, o que a gente está vendo é a importância da flexibilidade de cancelamentos, curto prazo. O que a gente está vendo aí, Ásia, Europa, etc., curto prazo, mesmo em Gramado, não teve reserva antecipada, não. As pessoas simplesmente pegaram o carro, subiram a serra e chegaram lá para fazer reserva, ok? Só que lembra aonde que entra a confiança? Dependendo de como o destino se comportou, o que ela viu nos restaurantes, como que o hotel se comportou, ela pode ficar ou não com o pé atrás. É aí que entra o agente de viagem para dar esse tom, tá? Então, muita gente falando do check-in e check-out online, né, para não precisar ficar, eu inclusive postei nas minhas redes sociais, tem imagens ali de como é que a gente vai ver esse mundo antes da vacina, né, de várias imagens de hotéis, de praias, etc. Aí, esses procedimentos é uma outra coisa vital onde o agente de viagem pode ajudar. Tem muita gente que não está acostumado com essa coisa tudo online. A gente vê isso pela tanto das gafes que a gente tem visto aí em reuniões online e lives, né? Mas, então, esse auxílio em deixar tudo pronto, todas essas exigências, todos esses check-ins, check-outs e etc. O tempo que vai demorar para a gente conseguir embarcar num avião, com todos os procedimentos, todas essas coisas, o agente de viagem vai ser vital nesse momento, né? Vamos lá, vamos falar da diferença de... eu falo meio rápido, eu falo pra caramba, gente, e falo meio rápido também. É que tem tanta coisa pra falar com vocês, vão ter que marcar outras aqui se não der tudo, tá? Vamos lá, eu quero falar pra vocês sobre a diferença que tá acontecendo entre pessoas um pouco mais velhas e os millennials, por exemplo. A gente está vendo que os millennials são os primeiros também nessa pesquisa americana super interessante, são os primeiros que querem voltar a viajar. Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco, ok? Tem muita pesquisa saindo aí dizendo que o viajante vai ser assim, mas qual viajante? Não dá para entender que a retomada de São Paulo vai ser igual a de Búzios, e que vai ser completamente diferente da de Manaus, e vai ser diferente da de Porto de Galinhas. Então, é importantíssimo que a gente comece a segmentar um pouco essas coisas, tá? Quando a gente fala de pessoas diferentes, a gente está falando de riscos diferentes, ok? As pessoas mais jovens, de acordo com a pesquisa, estão dispostas a assumir mais riscos do que as pessoas mais velhas, da geração X e da geração dos baby boomers principalmente, tá? Então alguém falou aqui, os baby boomers, provavelmente quando tiver vacina, um pouco mais. Tendo a concordar com você, não sei se algo tão radical, mas vocês sabem que todas as pandemias que já existiram na vida, ela tem em ondas, ok? Tem uma onda maior, depois ela pode vir em ondas menores, ok? Sempre por histórico, sempre for assim. Assim como a gente está vendo também, por histórico de outras crises de curto prazo, o turismo de negócios voltar primeiro. Por quê? Porque eles precisam, né, retomar o negócio e geralmente eles têm muitos compliance, as empresas são responsáveis por eles. Então, eles dão o tom. O turismo de negócios, muitas vezes, no passado, eles deram o tom, dizendo assim, ó, pode viajar, é seguro, ok? O que estamos vendo agora é uma mescla. Então, tem o turismo de negócios, que em outros países que já estão abrindo, né, relaxando as restrições, está retomando, mas o turismo de lazer, com tanta gente dentro de casa, cheia de criança, eu sou uma delas, com crianças, né, louco para soltar essas crianças, né, para correr por aí. Tem muita gente com o desejo de viajar.
E aí entra a questão dos outros, de pesquisas que estão saindo. Desejo de viajar é uma coisa, poder viajar é outra. Então vamos imaginar, tem muita gente que, vamos falar a verdade, todos nós vamos sair um pouco mais pobres desse negócio, certo? Não é todo mundo que vai ter condições financeiras como tinha antes, de repente, de viajar. Muito bem, as escolhas vão ser mais exigentes, certo? As pessoas vão estar mais sensíveis, né? Agora, tem muita gente que vai definitivamente estar disposta a pagar um pouco mais para se sentir segura, ok? Para se sentir cuidada, como nós falamos. Então, o que a gente está vendo? O que é o poder viajar? Férias de julho. Até julho está tudo tranquilo. Tanto é que, se a gente pergunta para os fornecedores do turismo, muita gente está falando, falando de julho, né? Agora, se nós falamos sobre uma visão pelo lado de agências de viagem, tem gente colocando um pouquinho mais para frente, né? Tem outras pessoas falando no dia de setembro. Então, isso são aquelas coisas, aquelas previsões que ninguém tem bola de cristal. Eu acho melhor não falar disso e falar sobre o que de concreto a gente está vendo agora, como eu falei, acompanhando aí o início dessa onda, tá? Vamos lá, vamos falar sobre aqueles destinos que estão abrindo completamente e outros que estão bem restritos. Tem um meio termo aí que está sendo chamado de travel bubble, bolha de viagens. Exemplo, Nova Zelândia e Austrália, eles entenderam que olha como tudo é confiança, né? Eles entenderam que as medidas que um e outro estão trabalhando estão sendo muito bem administradas, muito efetivas. Então, o que eles já estão pensando? De criar um travel bubble, ou seja, vamos abrir as fronteiras aqui e a gente pode começar a viajar entre nós aqui. A União Europeia já colocou um projeto em prática para começar a abrir as fronteiras entre eles, né? Porque cada país, né, na Europa é menorzinho e tal, eles precisam de mais demanda, certo? Ainda não está aprovado na Europa toda, mas tem ali em cima, né, Eslovênia, Látvia e um outro país que eu não lembro o nome, os três também já fizeram um acordo dessa travel bubble, ok? Então essas são coisas que estão acontecendo agora, efetivas, e que de repente é interessante para a gente acompanhar e ver o que acontece. Por quê? Porque quando a gente fala de turismo, gente, graças a Deus, estamos num país, se podemos, né, entender algo bom nesse momento, é que estamos num país que tem um turismo doméstico enorme, né, gigante. Que bom, vamos trabalhar para isso, certo? Agora, quando a gente pensa no turismo internacional, uma maior parte, né, uma boa parte disso é da onde? De países da América Latina. Né? Se você vê também no Ministério do Turismo lá os números, você vai ver que a maioria é aqui. Então, é interessante, de repente, vamos imaginar se a gente tomar atento e começar a fazer a nossa lição de casa e ter mais disciplina para fazer a contenção aí em tudo, vamos, de repente, criar alguns travel bubbles antes da abertura total de fronteiras, certo? Muito bem. Até lá, o que nós vamos ver? Vamos ver um localismo radical, mais uma tendência que um conceito aí que está sendo tratado. Localismo radical. Então, viagens locais, até coisas simples, tá? Não sei se vocês viram, Blumenau, por exemplo, criou um selinho de qualidade que é de todos os produtos que são feitos localmente, eles têm esse selinho, porque eles são vistos como algo de qualidade. Então, isso é para o mercado local, para incentivar o varejo, né, o consumo local. Vamos pensar, eu não sei vocês, mas assim, eu tô preferindo ir num mercadinho pequeno, aqui perto de casa, do que em supermercado grande, né? Então, o que vai estar acontecendo já puxando para viagens, o que esse localismo diz para a gente? Tá meio escuro a impressão minha. O que esse localismo exacerbado está dizendo para a gente?
está dizendo que nós vamos... Vocês sabem o conceito de comfort food? Comfort food, que é aquele conceito conceito nosso, né, o que me traz lembranças boas. Me falem se vocês estão me vendo. Estão me vendo? Voltou? Não sei o que aconteceu, minhas mãos estão aqui, eu não fiz nada. Sabe aquele conceito de comfort food? Aquela coisa de eu comer uma comida que me remeta a uma lembrança positiva, a minha família, a minha infância, coisa desse tipo. Muito bem, temos um novo conceito aí, que é a comfort travel, ou comfort trip. O que é comfort trip? Mais um conceito que está saindo. É justamente, e olha que legal aí para agentes de viagem, aonde eu me sinto confortável, ou seja, é onde eu já conheço. Eu não quero muita coisa nova, não. Eu quero ir para onde eu já conheço, onde eu me sinto seguro. Eu quero fazer negócios com quem eu me sinto seguro. Eu mantive, graças a Deus, praticamente todos os meus clientes. E, incrivelmente, muitos clientes antigos meus da minha consultoria retomaram agora para ajudá-los no processo de retomada, né? Hotéis, agências, operadoras, OTAs, várias. Por quê? Porque as pessoas querem o que é conhecido. Quando a gente está numa situação difícil, a gente quer se apoiar em algo, em alguma lembrança, alguma memória, alguma coisa que nos traz segurança, que nos traz baixa ansiedade. Então, aqueles clientes contínuos, né? Os clientes que estão sempre com vocês, aqueles clientes que estão sempre, que sabem que são fiéis, são esses que vão ajudar na retomada. Esses que confiam, é com eles que a gente tem que se comunicar, né? Sempre focado no sonho. Como é que a gente se comunica com esse pessoal agora? Eu vi agências e hotéis, por exemplo, falando sobre habituês, obrigado, Tata Belus. Hotéis e agências falando sobre questões sanitárias. Teve gente até falando de política nos seus perfis. Gente, pelo amor de Deus, a nossa indústria é de sonho, tá? Vamos falar do lazer, né? Tem a parte corporativa. Parte corporativa. O que esse pessoal quer saber? Segurança, segurança, segurança. Se você me fala e você me comprova que é seguro viajar através das suas indicações, eu viajo com você, porque eu vou precisar viajar. O negócio tem que retomar, né? Lazer é sonho. As pessoas têm que continuar sonhando. Nós não somos ninguém. Se a gente perde a nossa esperança, o nosso sonho, a gente perde tudo, ok? Nós somos seres extremamente sociais. Essa frase vocês já devem ter visto, mas isso vem da psicologia. São anos e anos de neurociência e estudo. O nosso cérebro exige que o relacionamento pessoal faz conexões neurais. O nosso cérebro exige que a gente tenha relações sociais. E uma coisa importante, eventos, eu ouço de tudo. Ai, acabou o turismo. Ai, meu Deus, eventos não vão nunca mais voltar. Gente, isso aqui que a gente vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui. Vocês não sabem o que é esse aqui atrás do telefone, a minha filha está assim, tô com fome, né? Vocês não estão vendo toda a minha linguagem corporal. Todo digital, ele é bom para comunicação. Ele é bom para informação. Para a gente ficar aqui conectado. Agora, o digital não fortalece relacionamento, ok? Então, o relacionamento é o que faz o tal dos seres sociais, né? Nós somos seres humanos e automaticamente somos seres sociais. Ó, olha o vizinho aí de novo fazendo obra. Vamos continuar então. O que está acontecendo é um processo de aceleração, né, dessa digitalização, mas é muito importante entender coisas que são diferentes. The Best Viagens é exatamente isso. Você tocou no ponto, psicologia positiva, sou fã do treinamento sobre isso para desenvolvimento de pessoas e líderes, e enfim, e resiliência. Tenho feito webinars muito legais
para empresas com resiliência e com oportunidades, né? Onde você consegue ver. Beleza. Vamos lá. Paulo Vans Fortaleza. Você me chamou de senhora, Paulo? Ah, não. Nós somos mais íntimos que isso. Pelo amor de Deus, senhora. O que você está falando aqui? Não acho que os estados também devem mostrar e fazer um trabalho mostrando que essas cidades estão seguras em todos os contextos? Sim. Vários países estão fazendo isso. Eu tenho falado com o Brasil inteiro através de associações, de conventions bureaus, de ABIHs, etc. Tem muitas iniciativas saindo, gente. Muita coisa. Então, vocês vão ver isso, tá? Com certeza. Mas quem vai validar é a pessoa de confiança, tá? Que é o agente de viagem, certo? Muito bem. Vamos seguir, então, aqui. Tem mais coisa pra gente falar. A tal da empatia versus oportunismo. Temos visto muito disso aí e vamos ver mais ainda. Tem que ter muito cuidado em relação a isso, ok? Quando a gente fala de empatia, se colocar no lugar do outro, o líder consciente que está sendo falado, né? O que é o líder consciente? Ele é empático, ele humaniza. Vocês viram o CEO da Airbnb que foi obrigado a fazer demissões? Você viu a maneira como ele se comunicou? Sensacional! Né? É extremamente humano. Para você ter uma ideia, existe estudos que mostram agora, onde eu estou lendo até um livro maravilhoso sobre liderança e espiritualidade, que não é a espiritualidade do jeito que a gente entende, tem que tirar esse paradigma de espiritualidade, onde você passa da empatia para a compaixão. Olha só que interessante, né? Então, a maneira como a gente vai se comunicar com o nosso viajante, né? Se preocupando, entendendo, se colocando no lugar dele, em termos de saúde, né? Em termos de cuidados com a sua família, com seus filhos, entendendo o quanto ele quer, né? Ar puro, ar livre, etc. Com base nisso, o que está sendo mais procurado ultimamente, gente? E é impressionante. Hotéis pequenos, sabe hotel boutique? Hotel pequenininho, inclusive que tem a área aberta, grande, e poucas suítes, poucos bangalôs, melhor ainda bangalô. A curto prazo, esses são os hotéis que vão bombar, que dá para ir de carro e que são os pequenininhos, né? Resorts, grandes resorts, provavelmente vão abrir em partes, né? Eles não vão conseguir fazer algo... porque tem muito ambiente, né, com muita circulação de pessoas. Com relação a isso, até, alguém me perguntou aqui, eu fiz uma live, eu mediei uma live com o pessoal da UFOB sobre higienização. Tá tão legal, entrem no YouTube, FOB, F-O-H-B, que é o Fórum Nacional de Hoteleiros, né, do Brasil. Fala tudo sobre o que a gente tem que ficar ligado que os hotéis têm que fazer, tá? Então vale a pena você dar uma olhada lá. Que mais? Vamos fazendo perguntas e comentários aqui, gente. A gente está falando então dessa cultura de empatia, né, versus oportunismo. Não é o momento da gente ficar vendendo nada. Tem que ter cuidado com a comunicação, ok? O que a gente tem que fazer é prestação de serviços, ok? Então, nas redes sociais, e-mail, marketing, seja lá o que for, manter o sonho das pessoas vivas, manter o desejo das pessoas vivas, ok? E por outro lado, a gente trabalhar de forma extremamente humanizada, prestando serviços, né? Oferecendo informação, informação confiável, de fontes confiáveis, etc. Porque, olha, vou te contar, o grupo de vocês de WhatsApp também tá assim, uma loucura, né? Os grupos todos, tem coisas que quando você clica, você vê, meu Deus, de onde que tiraram essa informação? E logo depois vem uma coisa que contrapõe aquela que você tinha lido, e aí é totalmente ao contrário. Eu tô um pouco assim também, né? Mas assim, o que vai acontecer? O que vai acontecer em termos de postura das pessoas para compra, para consumo, é que tem muita gente hoje, pensa bem, todo mundo está refletindo, eu também tô. Tem muita gente refletindo e olhando para sua casa assim, poxa vida, mas será que eu preciso de 2 carros? Será que eu preciso de tudo isso aqui mesmo? Que eu tô falando com gente, que eu atendo muitas agências também, são virtuoso, né? Agências do turismo de luxo, etc. O que tem de gente
viajantes desse nível, que estão pensando assim, nossa, mas eu não preciso de tudo isso. Tudo que eu quero? Eu queria estar com a minha família, eu queria estar com meus amigos, criando boas memórias, né? Eu queria estar celebrando. E aí é onde eu quero chegar. Qual é a comunicação? Não sei se vocês viram, eu também postei lá nos meus stories, de pessoas na Itália, porque Milão, imagina, na Itália teve restrições muito rígidas, né? As pessoas não poderem sair na rua. Aqui no Brasil a gente não teve lockdown ainda, pelo menos. A gente tem recomendações, né, de não sair e tal. Mas na Itália foi muito firme o negócio, né? Você tinha que justificar o porquê que você estava na rua. E as pessoas celebrando, porque relaxaram um pouco nessas restrições, e as pessoas celebrando na rua, cantando na rua, de máscaras, mas cantando na rua. Então, o que as pessoas vão querer, já que a gente está falando do novo consumidor pós-Covid, ou pelo menos em algum momento que elas se sentirem mais seguras para voltar a viajar? Celebrar a vida. É isso que as pessoas vão querer. Como é que você está comunicando? Você vai ser o meu parceiro? Você vai ser a pessoa que vai me ajudar a celebrar a vida? É assim que você está me comunicando? É assim que você está se posicionando para mim? É óbvio, gente, como eu disse, tem que ter muito cuidado, é uma linha tênue entre você manter o desejo, o sonho vivo com o oportunismo. Muito cuidado. Como eu disse, não é o momento de vender as coisas agora, né? É o momento de prestar serviços. Então, o que as pessoas querem, o que as pessoas precisam, mais até do que elas querem, né? É isso, ok? O que nós estamos vendo você vai optar aquele dinheirinho, de repente, que sobrar. Vamos pensar agora, né, na renda média um pouco menor. Você vai comprar aquele carro que você estava pensando, ou você vai unir a tua família, os teus amigos, e vocês vão para algum lugar celebrar? O que está se encaminhando, o que a gente está vendo, é que as pessoas vão para algum lugar celebrar. Tudo que nós falamos lá no início, né, da Disney, Xangai, da Muralha da China, né, que reabriu, e outros lugares assim que estão reabrindo, aquele evento também na China de carros e tal, está mostrando que as pessoas estão precisando, para a sua saúde mental, retomarem os relacionamentos, né? Agora, tudo com muita responsabilidade, né? Porque tem gente que está celebrando irresponsabilidades, né? Gente que está se antecipando. Eu entendo, não é um momento fácil, né? Economicamente também para todo mundo, além do receio, né, da nossa saúde, saúde com os familiares e com os outros, com a comunidade. Mas definitivamente o que a gente está notando em todos os lugares é uma necessidade de se reunir, de celebrar, de ter boas notícias, né? De ter algo futuro. Como é que a gente faz para adquirir essa resiliência durante esse período? Porque o que nós estamos passando agora, a Ásia passou em fevereiro, a Europa passou em março, nós estamos vivenciando agora. Esse exato momento no Brasil é aquele momento onde a gente vai ver mais notícias ruins, onde a gente vai ter uma sensação de que isso não vai passar nunca, né? Então, esse momento agora é um momento que exige extrema sensibilidade, ok? Mas o que a gente está vendo para frente é uma vontade imensa das pessoas realmente se reconectarem, ok? Essa conexão humana, mas o trabalho vai ser todo online. Gente, também nos Estados Unidos, os agentes, muitas agências grandes trabalham com vários agentes de viagem, é antigo falar isso, né? Os consultores, né, de viagens nas suas casas. Isso já acontecia há muitos anos lá, ok? Agora, eu acredito que eventos, o próprio maneira como a gente trabalha pode ir um pouco para o online, mas ele não vai totalmente para o online, ok?
as pessoas, tem gente que se adaptou bem a essa coisa do home office e tem gente que absolutamente não funciona desse jeito. E não tem problema, não sinta-se culpado, ok? Cada um, cada um. O que a gente vai ver, e aí eu vou dar só um exemplo disso, para embasar isso que eu estou falando, é o Zoom. Sabe o Zoom? Todo mundo aprendeu sobre o Zoom. Ninguém sabia o que era Zoom, né? Todo mundo aprendeu sobre o Zoom. Especialistas na Bolsa, porque ele chegou no ápice, né? Na Bolsa. E especialistas na Bolsa de Valores estão dizendo que eles não têm mais para onde subir. Eles passaram de 3 milhões de acessos para... Não, 10 milhões de acessos para 200 milhões de acessos. Sei lá quantos, um número absurdo, assim. Eles não têm mais para onde ir. E a tendência é que, assim que as coisas forem retomando, eles vão caindo. Ou seja, o que nós estamos vendo para frente, todo esse nosso desejo, que é mais desejo do que previsão, de um novo consumidor completamente renovado, né, com todas essas, com toda a responsabilidade social e consciência ambiental e etc, etc, eu acho que a gente tem que ir analisando o cenário dia a dia. Tem algumas iniciativas em relação a isso importantes, eu não sei se vocês viram, mas a Europa, a Alemanha, né, a Angela Merkel, colocou, já disse claramente que ela vai disponibilizar incentivos fiscais para as empresas que provarem ter ações práticas com relação ao clima. Então, esse é um momento onde a gente vai antecipar muita coisa. E é aí onde eu quero chegar. Eu acredito muito mais em antecipação de tendências, ok? Convido vocês a... Eu escrevi um artigo no meu blog do Panrotas que se chama Check-in. Deem uma olhada lá, onde eu falo antecipação de tendências para o turismo de luxo e 10 dicas do que para quem trabalha nesse segmento. Eu acredito muito em antecipação de tendências. O que a gente estava prevendo para frente... Porque sustentabilidade, gente, essa consciência maior, o problema do overtourism, todo mundo estava falando já sobre isso. A gente vai talvez antecipar algumas coisas, ok? Tem muita gente falando em reinvenção, essas palavras. Tem palavras que você não aguenta mais ouvir? Reinvenção, tem que se reinventar, ressignificar, tem que... Live, palavra lá eu faço, mas a palavra não ouvi a palavra live. E tudo bem, tá? Se a gente não conseguir acompanhar as 10 mil lives e não sei quantos webinars e tudo mais que tem por dia, tá tudo certo. O nosso cérebro tá se acostumando novamente à nossa nova rotina, né? Mas o que a gente vai ver aí é muito antecipação de tendências, né? Agora, tem hotéis, por exemplo, lá fora que eu vi. Ah, não, vamos trocar toda a louça por coisas de plástico. Caraca, você tá... né, tentando minimizar um problema e tá criando outro, que são os resíduos todos que você vai ter. E aí, nessa live que eu fiz mediando sobre higienização lá no FOB, né, o pessoal falou muito claro, tudo depende como você lida, né, como é que é a higienização da pessoa que está manipulando aquelas coisas. Então, a gente tem que desmistificar um pouco, que é como se a gente virasse uma chave e a gente fosse cair em Nárnia, né? Em um outro mundo completamente diferente. Quem faz o mundo somos nós, né? Eu acredito muito que, como eu disse antes, pessoas diferentes vão assumir riscos diferentes. Então a gente não vai ter um tipo de viajante único. A gente vai ter pessoas ainda com receosas, né, com medo, com ansiedade, em contrapartida com outros que vai ter uma demanda reprimida e enlouquecida para viajar. E eu tenho depoimentos de hotéis e de agentes de viagem com pessoas que estão marcando agora viagens para frente. Inclusive eu tenho aqui um também para mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui meu computador, que tem um aqui falando sobre isso, sobre quando que você pretende reservar uma viagem. A maioria das pessoas fala que é quando o medo ou a insegurança do vírus passar. Mas outras pessoas, que é em segundo lugar, ficou junho de 2020. É onde eu já estou fazendo reservas para frente. E quando você pretende fazer, né, viajar efetivamente,
A maioria das pessoas falou que é quando a insegurança toda passar, e em segundo lugar, julho. Então, assim, tem outras, né, indecisas, outras falam a partir de setembro, outras em final de início do ano que vem e tal. Então, eu acho que o que eu mais quero deixar aqui é: não vamos colocar todo mundo no mesmo balaio, no mesmo cesto. Eu acho que a gente tem que analisar por segmento. As análises estão sendo feitas curtas, não é para fazer não adianta fazer uma análise, né, anual. A gente tem que ver, toda semana está mudando, tudo isso que a gente está falando aqui, de repente semana que vem, se a gente falasse de novo, ia ser outro papo, né? Então, todo dia fazer uma análise para frente, definitivamente passar segurança e serenidade para os nossos clientes, né? Retomar aqueles clientes fiéis, antigos, habituês. Isso vai fazer com que, na primeira oportunidade, quando eles já pensarem em retomar viagens, que eles vão lembrar de quem passou isso. A tua atitude nesse momento vai definir muito os teus negócios para frente. Né? A maneira como a gente se posiciona nesse momento vai ser vital para as pessoas quererem fazer negócios com você daqui para frente. É a mesma coisa com relação humana. Né? Talvez vocês também, assim como eu, vocês tenham aqueles amigos super, né, otimistas a ponto de estar totalmente fora da realidade. Eu até estou evitando muito, porque eles estão vivendo num outro mundo. E tem aqueles também que, meu Deus do céu, né? Acabou o mundo, acabou tudo. Então, assim, os extremos, normalmente a gente está evitando. E assim vai acontecer com empresas, ok? Então, pé no chão, ok? Dentro da nossa realidade, com plano de ação, analisando o que está acontecendo, com serenidade, sem tomar decisão emocional. Decisões têm que ser tomadas de forma racional. Curto prazo, comunicação importantíssima, cuidado com seus funcionários, cuidado extremo com os seus clientes, análise de cenários, análise de destinos, procurar informação do que os meus fornecedores, né, estão fazendo de concreto, objetivamente, para se manterem, para se colocarem como serviços e produtos seguros no mercado. Enfim, eu acho que tem aí uma gama imensa de coisas a serem feitas. Veneza, por exemplo, está sendo criticada com as poucas medidas que estavam sendo feitas sobre overtourism. Será que Veneza vai retomar de uma maneira diferente? Veremos, né? Geralmente 80% dos turistas, eles ocupam 20% dos principais destinos turísticos. É uma loucura isso, né? Imaginar isso. A Europa, por exemplo, nessas pesquisas estão sendo feitas agora, a Europa está sendo mais procurada que os Estados Unidos. Por quê? Porque está comunicando medidas mais efetivas do que os Estados Unidos para cuidar da gente. Gente, tinha mais coisa para falar para vocês, mas em geral o que eu quero dizer é que nós temos um futuro, vai ser difícil, né? Vai piorar um pouquinho até melhorar. Nós temos um período duro aí pela frente, mas o nosso futuro é brilhante, o nosso futuro é de pessoas, como eu disse, querendo celebrar a vida. E o que nós podemos agora fazer é se preparar e se cuidar. E aí cuidem-se vocês, pessoas físicas eu estou falando agora, tá? Porque a gente fala tanto de cuidar da nossa empresa, como é que a nossa empresa vai ficar e tudo mais. Empresas são feitas por pessoas. Então cuidem-se fisicamente, cuidem-se mentalmente, porque pessoas saudáveis é que fazem empresas saudáveis. Certo? Eu disse que eu falava pra caramba, gente, né? Vocês fizeram várias perguntas. Vamos ter que combinar outro negócio. Toda segunda-feira
5 da tarde, @Gabriela Otto no Instagram, eu faço uma live comentando as notícias da semana e batendo papo com vocês, tá bom? Então, fiquem bem, espero que a gente se veja por aqui. Parabéns à BAV São Paulo, parabéns à Viesp, vocês estão fazendo um trabalho muito legal.